tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e a gente ultimamente tem falado muito da história da influência e do declínio da influência do Ocidente, e hoje, lendo o livro do Amin Maalouf, O Labirinto dos Desgarrados, que alguns traduzem como dos perdidos, aparece muito essa questão do imperialismo e do imperialismo do Ocidente, enquanto ele veio acontecendo há mais de 6 séculos, e algumas potências do Oriente que eram grandes potências, mas que talvez não se vissem como tais porque eram isoladas em seus territórios, mas que tinham pujança, tinham um PIB alto, né? Nessa época não se falava, não se media PIB, mas possivelmente tinham uma capacidade de transações econômicas grande, uma capacidade de realização econômica grande, capacidade de indústria nascente, mas a Europa, o Ocidente estava dominando e partiu para cima desses players globais que não se sabiam players. E à medida que foram sendo submetidos, esse pessoal do Oriente começou a ter, ao mesmo tempo, raiva, ao mesmo tempo, admiração pelos processos de modernização das economias, de modernizações tecnológicas, em termos de roupa, de vivência, de convivência, de forma de ser, de caminhar pelo mundo e difundir sua cultura, sua maneira de pensar, e foram admirados, embora também, o Ocidente ele teve pontos de admiração, mas ele foi também rapace, né? Ele foi capaz de provocar grandes desventuras, mas também trazer muito desenvolvimento. E acabou que ele mostrou ao Oriente outras formas de ser, o Oriente aprendeu, e hoje em dia nós estamos tendo esse retorno. Você vê o crescimento da Índia, posicionamento da Índia como player global, a China como player global, o Vietnã, o Laos, o Camboja, embora ainda tenham guerras por ali, mas países que foram se desenvolvendo, os impérios que apareceram depois, que depois foram caindo de fracos, mas que também guardam as suas formas peculiares de ser e a influência que tiveram na história da humanidade. Então a gente vai fazer uma coisa meio histórica hoje. Se eu notar que o podcast vai ficar muito grande, eu vou dividir em primeira e segunda parte. Então nós vamos começar falando do imperialismo ocidental e da resposta asiática. Esse artigo ele está disponível na página IVPanda, que é um portal de ensaios livres. Você vai lá, IVPanda, IVY Panda, palavra panda, tá? Ele tem aqui um registrozinho. Então essa tese aqui, ela não está aqui descrito um autor, mas são vários autores lá de dentro, e eles fazem a publicidade, que eles fazem pesquisa para você. Então você vai lá, vê as pesquisas que você quer. Inclusive eles citam lá que eles não mexem com inteligência artificial, que os artigos são feitos pelos próprios autores, quer dizer, devem ser historiadores, analistas. Eles não se definem muito, então não ficou muito fácil para eu verificar o que era o portal. Essa reportagem aqui, essa matéria aqui, parece que ela já tem bastante tempo. Ela foi mais ou menos em meados de 2024, quando do lançamento do livro do Amin Maalouf, mas eles fazem outras associações e não era para essa finalidade que eles estavam falando. A inteligência artificial pesquisou, um dos portais pesquisados foi esse do IVPanda. Então eu resolvi fazer esse histórico, pedindo licença para eles, todos os direitos para eles, até o final da reportagem que eu vou ler aqui, uma grande contribuição para a gente entender o historiamento muito rapidamente. E depois nós vamos à pesquisa que a IA fez em cima não apenas do IVPanda, mas em cima do Líbano e também de uma série de outros artigos que eu pude pesquisar. O do Líbano é feito exatamente, a revista Líbano é feita exatamente em cima do labirinto, ela chama de Labirinto dos Perdidos, que é o Labirinto dos Desgarrados, faz uma apreciação mais ou menos parecida com essa aqui do IVPanda, mas muito mais acanhada, acanhada que eu digo assim, muito mais resumida. Não tinha pretensão de andar, porque ela estava falando, era do livro, não era dessa tradução aqui, e eles aqui estavam fazendo um historiamento mesmo. Então nessa linha de percepção minha,
dentro do meu interesse, através da IA, eu coloquei esse artigo primeiro para a gente poder entender o historiamento, depois eu vou entrar no Oriente e Ocidente, a história de uma influência propriamente dita. E o nosso vídeo que vai sair com um título que chame a atenção para que a gente possa levar à frente esse estudo aí do que comecei aqui com Amin Maalouf. O livro dele é muito interessante, ele tem 3 ou 4 capítulos ali que ele vai falando sobre Índia, China, Japão, a Rússia e vai prosseguindo. Então esse resumo aqui é um resumo razoável. Eu vou fazer outras matérias dentro do Amin Maalouf, pelo menos em princípio eu estou com essa pretensão, não sei se vou fazer, mas essa aqui ficou razoável. Então eu vou ler para ficar o mínimo possível. Se eu notar que está ficando muito grande, a gente vai e faz primeiro e segundo capítulo, tá ok? Primeira e segunda parte. Então vamos lá. Um dos aspectos definidores do século XIX foi o imperialismo ocidental, que viu nos Estados europeus se expandir agressivamente sobre sua influência sobre a maior parte do mundo. Isso aconteceu realmente e já vinha acontecendo, né? Com as navegações, com o estabelecimento de comércios mundiais, conhecimento de outras culturas e tal, mas no século XIX esse expansionismo foi aquilo que nós chamamos de imperialismo, vamos dizer assim, a tendência de montar impérios e estabelecer áreas de influência sobre outros territórios que não lhes pertenciam. Os países estavam surgindo naquela época, as delimitações geográficas estavam surgindo, alguns países ainda não tinham constituição, mas eram cheios de regiões. Os europeus partiram para o resto do mundo e foram estabelecendo colônias, né? E esse imperialismo foi alimentado pela intensificação da atividade econômica. Eles queriam criar mercados, abrir mercados, tirar riquezas, assocar a valores baixos, que levou a uma forte competição por matérias-primas, mercados por parte do mundo ocidental, que vivenciava a segunda revolução industrial. O imperialismo sempre foi incentivado por essa ideia de que o avanço do darwinismo social era natural que as nações mais fortes dominassem as mais fracas, isso era uma pretensão deles, né? Eles como imperialistas, graças à tecnologia superior do Ocidente até então, ou pelo menos os que se conhecia, porque na Índia e na China existia uma tecnologia de produção de artigos e de industrialização também que não dependia da Revolução Industrial inglesa. E europeia, mas esse não foi bem um congraçamento, né? Mas essa interpenetração de culturas mostrou os valores de um e de outro, mas um era mais tecnológica, que era ocidental, e tinha a pretensão de dominação, enquanto os outros estavam ingênuos ali, né? De bobeira, então foram vencidos, né? Mas depois deram o troco. Desse século agora nós estamos vendo o troco. Graças à tecnologia superior do Ocidente, as potências ocidentais buscaram estender controle político sobre grande parte do globo, e isso aconteceu. O continente asiático foi uma das regiões onde o domínio ocidental foi imposto. O imperialismo na Ásia, embora ele tenha sido perseguido tenazmente pelas potências ocidentais, em 3 países asiáticos, Japão, China e Índia, eles sentiram muita dificuldade. Japão, China e Índia reagiram de forma diferente a essas intrusões. A Índia sucumbiu, né, porque a Índia existia uma série de guerras entre senhores lá dentro, e ela era enfraquecida, ela já era dividida por natureza, então ela sucumbiu, mas ela era um centro avançado, era um centro importante, mas vivia sobre a guerra de vários senhores, né, então ela sucumbiu. O Japão e a China conseguiram manter algo de sua soberania. A China depois caiu, né? Com profundas implicações para economias futuras, a estrutura política, porque na China, por exemplo, houve uma total modificação, as ideologias religiosas, as identidades nacionais de seus respectivos países. Por quê? Não existia, por exemplo, na China, cristianismo, né? Não existia religiões ocidentais, qualquer tipo de religião ocidental no Japão. Eram 2 sociedades isolacionistas, eram sociedades isoladas. Eu estou entremeando o que eu estou lendo com coisas que eu li em outros lugares, tá, gente? Então, por isso que eu tenho medo do texto ficar muito grande. Essas últimas coisas que eu falei aqui são palavras minhas. Voltando ao texto. O Japão. Embora o Japão tivesse adotado anteriormente uma política de isolamento, ele foi forçado a abrir seus portos para o comércio com as nações ocidentais, e a partir daí começou a se modernizar para proteger-se das potências ocidentais, porque ou eles se equiparavam em termos tecnológicos para poder se proteger, ou eles iam sucumbir totalmente, como sucumbiram. E na época
as potências ocidentais eram mais desenvolvidas. Desde o início do século XVII, o Japão tinha adotado uma política de isolamento e foi resistindo firmemente a quaisquer tentativas das potências ocidentais de estabelecer relações diplomáticas ou comerciais com seus países. Isso é um estudo de Arisaka, de 1997. Até meados do século XIX, o Japão negociava principalmente com a China e com holandeses e continuava a resistir às tentativas das potências ocidentais para que o Japão abrisse o país para o estrangeiro. O Arisaka, no seu documento de 1997, documenta que essa política de isolamento ela foi abandonada em 1853 porque o Comodoro Perry liderou uma frota de navios americanos a vapor armados com canhões até a costa de Yokohama e exigiu que o Japão se abrisse às potências ocidentais. Eles chegaram e fizeram uma visita diplomática, mas armados, e deram uma caixinha com uma bandeira branca, e disseram para eles assim: ou vocês vão colaborar conosco gentilmente, nós vamos promover desenvolvimento aqui dentro, vamos transitar com as nossas mercadorias, vamos criar coisas aqui dentro, ou vocês vão fazer uso dessa bandeira para pedir paz a nós, porque nós vamos atacá-los. Então é o seguinte: ou você abre, ou nós vamos abrir à força. Então o Japão foi, portanto, forçado a assinar tratados comerciais com os Estados Unidos e em poucos anos tratados semelhantes foram assinados também com outras nações europeias pelo Japão. Só que o Japão começou a achar que o desenvolvimento das nações europeias ele começou a se tomar por uma certa admiração por esses povos. E embora existia uma resistência interna das populações, mas ao mesmo tempo existia uma admiração de que eles deveriam se tornar melhores, porque o japonês era muito orgulhoso, ele é muito orgulhoso, né? Orgulhoso das suas origens, da sua cultura e tal. Então isso aí são coisas que eu estou trazendo aqui do livro do Amin. Nos anos de assinatura desses tratados, o Japão era governado pelo shogun, e existia o shogunato, que o imperador era uma figura isolada, não mandava em ninguém, vivia lá na cidade de Edo, que mais para frente se tornaria o Tóquio, e o shogun era um ditador militar, quer dizer, havia o shogun era como se fosse um comandante militar, ele era, né, um ditador militar. O povo japonês ressentia-se desses governantes por terem concordado em assinar tratados, né? Essa opinião pública resultou depois na deposição do shogun pelo imperador Mutsuhito, que era inclusive um garoto, que iniciou a restauração Meiji. A restauração Meiji tem um significado que agora eu não estou lembrando, mas que começou a dinastia Meiji ali, o que marcou a transição do feudalismo, que era feita através desses ditadores shogun. O shogunato teve que assinar esses tratados, porque eles não tinham poder, eles tinham poder sobre a população, mas não tinham poder para olvidar um ataque americano, né? E então o Meiji se estabeleceu. E o imperador Matsuhito foi caracterizado por um profundo desejo de embarcar no caminho da modernização em todos os aspectos da vida do Japão. Eles mudaram, o imperador saiu da sua casa lá na cidade lá de Kyoto e foi para dentro de Edo, e Edo passou a se chamar Tóquio. Então o imperador passou a ser o governante de estado e de governo, né? E essa era vista como a única maneira pela qual o Japão poderia se proteger do expansionismo ocidental. A aversão anterior à influência ocidental baseava-se na visão de que os estrangeiros seriam bárbaros, e de fato eram, porque da maneira como chegaram lá, embora com todo o desenvolvimento estratégico, econômico, tecnológico, chegar lá e fazer uma ameaça como essa era coisa de barbárie mesmo, né? Pelo menos de mentalidade. Mas tiveram que ceder. No entanto, os líderes políticos começaram a promover ativamente a modernização em detrimento dos antigos costumes feudais, porque o Japão era um feudalismo ainda. Demonstraram ao público os benefícios que seriam colhidos com tais esforços, os esforços de modernização, de fato foi verdade, quer dizer, há males que vêm para bem, né? Não que se justifique, mas que aquela coisa de já que você tem limões, faça uma limonada, né?
Então, as pessoas nos centros cosmopolitas começaram a adotar novos estilos de vida trazidos pelos ocidentais, começaram a ter modificação de roupas, e isso foi estranhado. Lá dentro teve alguns problemas com relação a isso, inclusive alguns gabinetes lá foram gozados em função disso. O governo japonês enviou representantes ao Ocidente para que pudesse estudar os costumes ocidentais, trazer conhecimento de volta ao Japão. Esses costumes não eram tão necessários, mas as sociedades lá gostaram disso, e isso existe até hoje. Se você for no Japão hoje, você vai ver uma sociedade muito ocidentalizada, americanizada em princípio, né? Mas não apenas. Embora o Japão nunca tenha sido colonizado pelo Ocidente, a influência ocidental teve um impacto muito profundo tanto quanto nos países colonizados. Como nós aqui, que a nossa elite, aqui, a nossa pretensa classe média que se desdobrou de uma pseudo-elite que houve aí, sempre admirou em princípio os franceses, e depois os ingleses, e depois os americanos, e até hoje ainda tem essa coisa de achar que temos que falar línguas lá de fora, temos que ter escola com duas línguas, porque isso facilita o trabalho assim assado, que não é necessariamente verdade, mas pensam ser assim. Eu penso diferente, mas eu sou apenas um, né? E a restauração Meiji, então, de 1868, ela foi inspirada nos ideais ocidentais, de um governo central forte, uma mudança significativa no papel e no poder do imperador, que passou a ser um governante de fato. Foi observada à medida que o Japão se empenhava em criar um país forte e unificado. O Japão adotou um sistema de educação pública universal praticada também nos Estados Unidos, e como resultado todas as crianças japonesas com idade escolar eram obrigadas a frequentar a escola. E isso aí foi um grande adianto no Ocidente, foi neles também. A obrigação da escola pública. A escola pública durante muito tempo foi o baluarte das nações. Aqui no Brasil também foi. Quando eu era garoto, estudava nas escolas particulares aqui, porque meu pai foi convidado a pagar meu curso antecipadamente para poder as escolas se manterem e se estabilizarem. A escola pública que era disputada, né? Depois, os governos posteriores de 60 para cá simplesmente abandonaram a escola pública, mas a escola pública era a menina dos olhos, e era assim no mundo todo, né? Então, estrangeiros frequentemente compunham o corpo docente de algumas dessas escolas lá no Japão, e os alunos também tinham permissão para ir estudar no exterior. A China, por exemplo, mandou muita gente para o exterior, o Japão, ou a Índia mandou muita gente para o exterior, o Japão mandou muita gente para o exterior. Mandar para o exterior era basicamente estudar na França, ou na Itália, ou na Inglaterra, e depois até nos Estados Unidos. O Japão empreendeu a construção de uma extensa linha ferroviária para conectar a capital Tóquio ao porto de Yokohama. Isso ajudou a interligar cidades e portos. A indústria carbonífera do país cresceu enormemente. O governo também apoiou a construção de muitas fábricas modernas, e as indústrias tradicionais japonesas foram modernizadas e expandidas para aumentar sua capacidade produtiva. No início do século XX, o Japão já havia se consolidado como uma potência econômica capaz de competir com o Ocidente. Porque esse pessoal é o seguinte: você dá uma pólvorazinha para eles e um rastilho, no instantinho aquilo ali explode. Acontece assim na China, no Japão, no Vietnã, no Camboja, no Laos, na Tailândia, em vários países por ali, na Indonésia, né? O Japão também estabeleceu uma força militar robusta para se proteger dos imperialistas ocidentais. Depois ela começou a querer ser imperialista. Ela imitou tanto o Ocidente que ela passou a querer fazer o que eles estavam fazendo. Então, o país construiu um exército moderno, naquela época, início do século XX, organizado de maneira semelhante às potências ocidentais, como França e Alemanha. Os esforços de modernização do Japão deram resultado, e em 1890 o país já ostentava um forte exército, bem treinado, bem equipado, além de diversos navios de guerra. O Japão estava então ansioso por demonstrar esse seu poder ao mundo, e isso foi feito por meio da adoção de políticas também imperialistas, conforme eu disse. Em 1986, aqui está errado, 1886, o Japão forçou a Coreia a abrir vários de seus portos ao comércio japonês, uma medida desaprovada pela China, porque a Coreia, existe uma sintonia, parece que de etnias entre Coreia e China, né? A natureza das populações chinesas e coreanas são limítrofes ali em alguns momentos em árvores genealógicas, ao contrário do Japão, que não tem uma relação necessária com isso aí.
e o Japão considerava a Coreia inferior, e a China sempre a teve como seu pseudo-protetorado, não necessariamente de maneira mandando lá dentro, mas muitas vezes, em vários períodos da história, a Coreia pagou tributos ao imperador chinês, quando ainda era império, e muitas vezes os assuntos internos da Coreia eram mantidos distante da China, mas a China tinha uma certa coordenação lá dentro. E o Japão forçou a Coreia a abrir vários de seus portos ao comércio japonês, uma medida desaprovada pela China, porque ela viu o seu antigo protegido, né, partir para as mãos dos japoneses, que considerava a Coreia um parceiro comercial estratégico, a China sempre considerou, além de uma base militar que a China estabeleceu lá dentro. A derrota da China, então, levou à aquisição de Taiwan, que foi a primeira colônia japonesa. Olha bem, a China foi derrotada, Taiwan era uma parte extracontinental da China, e a China sendo derrotada, o Taiwan passou a ser uma colônia japonesa, mas não apenas. Em 1904, o Japão estreou em uma guerra com a Rússia pela Manchúria, guerra que terminou com a derrota russa pelas forças japonesas, o que foi comemorado pelos japoneses como sendo a derrota militar de um oriental em cima de um ocidental, considerando a China Ocidente. Ele se esquece que a China vive na Eurásia, né? Uma parte Ásia, a China era voltada para a Europa, mas ela era vista como oriental, né? Pela Europa. Então, mas foi, de qualquer forma, uma derrota sobre um país europeu, né? Ou pelo menos parte da Europa. Essa derrota levou o status do Japão como potência militar e também levou à anexação da Coreia pelo Japão. E essa anexação durou muitos anos. Até o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão detinha o controle total da Ásia até as fronteiras orientais da Índia. Isso incluía a Coreia. Agora vamos para a China. A China, que também havia adotado uma política de isolamento, também se sentiu forçada a abrir seus portos às forças orientais, mas não se modernizou com a rapidez suficiente que o Japão fez, o que levou à pressão imperialista ocidental sobre o país até depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Revolução de Mao Tse-tung foi feita em 1949. Né? Até o século XVIII, a China era uma civilização líder no mundo. Se houvesse uma contabilidade de PIB, ela seria o primeiro PIB do mundo até o século XIX. Com muitos avanços tecnológicos realizados pelo país. A China considerava os estrangeiros bárbaros, não queria qualquer relação com eles. Mesmo assim, o comércio com os europeus, embora esses estivessem ansiosos por obter mercadorias da China, era algo escasso por parte da China. A China não queria papo com os bárbaros, né? O principal produto do Ocidente que o Ocidente tinha a oferecer na China era o ópio. Ora, o ópio é uma droga, mas era o ópio. O grande traficante de drogas no mundo antigo, no mundo da Idade Moderna, era as potências que operavam com ópio, né? Assim como tem gente que vende vinho, outros que vendem uísque, né? O grande produto era o ópio, mas hoje em dia é visto como droga, né? E realmente é uma droga, e uma droga causa dependência. Então, esse produto era usado para obter a seda chinesa, o chá, a porcelana e outros produtos valiosos da China. O ópio causava dependência, então a China virou e falou assim: o ópio é droga, vocês pegam essa porcaria e jogam longe daqui. E proibiu a sua venda lá dentro. Aí o Ocidente não gostou dessa proibição, ficou putinho, ficou chateadinho, né? E resultou a Primeira Guerra do Ópio. Na realidade, o Ocidente estava entrando lá dentro, estava querendo varrer a civilização chinesa. Ele queria penetrar exatamente para corromper os costumes, modificar a maneira de pensar, levar seus produtos lá para dentro, mudar os costumes para que eles pudessem ter um mercado que absorvesse seus produtos, né? Porque se você tem produtos que não estão de acordo com a cultura de fulanos e beltranos, você não vende nada. Então eles teriam que se ocidentalizar. E a entrada foi através do ópio. Só que o chinês já não gostava do ocidental, achava que ele era bárbaro, ainda mais com o ópio que criava dependência e deixava pessoas caídas no meio da rua. Eles proibiram a venda. O Ocidente não gostou dessa proibição e resultou na Primeira Guerra do Ópio. Essa Primeira Guerra do Ópio, em 1839, ela já foi suficiente para arrasar uma boa parte da China. Nas guerras do Ópio foram duas. A China foi completamente derrotada pela Grã-Bretanha. A segunda foi terra arrasada. A primeira
A Grã-Bretanha possuía um armamento superior, uma marinha moderna. Após a primeira derrota, a China foi forçada a firmar diversos tratados, o que levou à abertura de outros portos para comércios europeus. Jurisdições estrangeiras começaram a ser estabelecidas e potências ocidentais começaram a assumir controles de tarifas alfandegárias dentro da China. Além disso, missionários cristãos começaram a chegar em grande número à China. A influência sobre a China aumentou ainda mais após a Segunda Guerra do Ópio, que essa foi completamente destrutiva em 1856. Nessa guerra, os britânicos buscaram apoios em outras potências centrais, ocidentais, no caso os franceses, por exemplo, em uma expedição conjunta contra a China. A guerra terminou com o estabelecimento do Tratado de Tanjin, que abriu ainda mais os portos, escancarou as potências ocidentais, obrigou a China a pagar indenizações à Grã-Bretanha e indenizações à França. Os estrangeiros foram autorizados a viajar livremente para qualquer lugar da China sem qualquer algo que obstasse. Em 1859, as potências ocidentais exigiram permissão para estabelecer embaixadas na capital chinesa, Pequim. O historiador Biggers documenta que a China recusou essa exigência, o que levou a um ataque aos fortes de Taku pelas forças navais ocidentais. Esse ataque culminaram com a captura de Pequim por tropas britânicas francesas, que saquearam completamente, incendiaram o Palácio de Verão do Imperador. Essa derrota pôs fim à Guerra do Ópio e levou à Convenção de Pequim, que estabeleceu condições ainda mais prejudiciais à China, dito aí pelo historiador Biggers, na publicação de 2011. A China foi obrigada então a reconhecer a validade do Tratado de Tanjin em todo o território, reabrir portos comerciais em Tanjin. O comércio do ópio foi legalizado e os comerciantes ocidentais foram indenizados pela destruição de suas propriedades na China. A China também foi obrigada a conceder liberdade religiosa a toda a sua população, porque você tem que mudar a cultura local para entrar lá para dentro, e proteger os missionários cristãos no território chinês, que estavam levando o quê? A religião, né? A religião ocidental, que era naturalmente melhor, mais protetiva, vamos dizer assim, mais perto de Deus, né? Quer dizer, eles eram rapazes realmente, eram piratas, eram canalhas, mas, né, levaram alguma coisa lá para dentro, mas tiraram muita coisa. Muito bem. A fragilidade da China na região foi demonstrada por sua derrota no Japão na Guerra Sino-Japonesa e em 1894, logo depois, quando a China e o Japão entraram em conflito pelo controle da Coreia, porque a China não queria admitir que a Coreia se tornasse japonesa. O Japão estava tão avançado em reformas e modernizado que rapidamente foi lá e quebrou a resistência chinesa, como os próprios ocidentais fizeram, e a China já estava vencida, ela já estava quebrada, e a China então foi completamente derrotada. Essa guerra levou o Japão a assumir o controle da Coreia, né, e isso também sob um domínio sobre a Manchúria, quer dizer, dentro do território chinês, e já estava com Taiwan. Então a última tentativa de China de resistir à influência ocidental ocorreu na revolta dos Boxers em 1998 até 1900. Essa rebelião envolveu uma sociedade clandestina de artes marciais que lançou ataques contra estrangeiros e funcionários do governo que trabalhavam em colaboração com os ocidentais. Essa rebelião resultou em operações conjuntas das potências estrangeiras para reprimi-la e no estabelecimento de bases estrangeiras em território chinês, bases militares. Então, após a derrota da Rússia para o Japão na Guerra Russo-Japonesa de 1904, a China percebeu que precisaria realizar reformas alinhadas aos padrões ocidentais, porque ela teria que se tornar uma potência, senão ela seria indefensável. Mas ela estava terra arrasada, né? Rebeliões e revoltas contra a autoridade imperial Qin eclodiram no início do século XX, culminando na bem-sucedida Revolução Republicana. A China perdeu o imperador, fez a sua revolução da República, né? E a partir daí existia uma República Chinesa. A China moderna então foi formada em 1911 após a Revolução Manchu, que levou à queda da dinastia Manchu e ao nascimento da República da China, que mais tarde seria a República Popular. Contudo, a China não formou um governo unificado. Os senhores da guerra continuaram a guerrear em busca de domínio sobre diferentes partes do país, ela estava dividida. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Japão recebeu o controle das penínsulas de Shandong na China, o que despertou sentimentos nacionalistas entre os chineses. A China, portanto, buscou adotar os valores e as ciências ocidentais para competir favoravelmente com o Ocidente. No entanto,
a China ainda não conseguiu se unificar e, como resultado de seu estado fragmentado, terra arrasada, o país permaneceu sob domínio de forças imperialistas até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi derrotado. Aí entrou a União Soviética e Estados Unidos no paralelo 38 para dividir a Coreia pelos tratados que eles fizeram lá no final da Segunda Guerra Mundial, para poder expulsar as forças japonesas. E a divisão em 1950 até 1953 houve a Guerra da Coreia. Essa divisão se manteve até os dias de hoje e, em tese, essa guerra não acabou. Ela parou no armistício em 1953. A República do Norte coreana é comunista, né, dita como comunista, e a do Sul tem bases americanas lá dentro e é considerada capitalista, né? A do Sul é muito desenvolvida, a do Norte é desenvolvida até certo ponto, mas falta muita coisa porque é um território muito árido. Eles pegaram a parte do território que não é muito boa. Mas vamos em frente. Índia. As relações da Índia com o Ocidente começou com o comércio através da Companhia Britânica das Índias Orientais. E ao longo de décadas, a força e o poder da companhia cresceram, culminando com a colonização da Índia pela coroa britânica até 1947, quer dizer, foram 300 anos de dominação, quando o país conquistou então sua independência, através lá daquele cara lá que era como é que a gente fala, não violência, parará. Então vamos lá. A conquista da Índia pela Grã-Bretanha foi produto das atividades expansionistas da Companhia Britânica das Índias Orientais. Essa companhia não era uma organização puramente mercantil, ela contava com o apoio do governo britânico, a produção da Marinha Real e das unidades do Exército Real. Ela era uma companhia de ocupação. Washbrook, em 1997, um historiador, registra que o imperialismo britânico na Índia teve início por meio da Companhia das Índias Orientais, que se dedicou a atividades comerciais no subcontinente a partir do século XVII. Por meio dessa companhia, a Grã-Bretanha conseguiu alcançar uma posição comercial monopolista na Índia, e outras potências europeias não negociavam com o país. A Companhia das Índias Orientais fortaleceu sua posição ao fazer alianças com príncipes em guerra, que é o que eu disse que existia lá dentro da China, da Índia, né? E com o tempo transformou-se num império territorial, quer dizer, o Império Britânico incorporou a Índia como dele. E Washbrook, observa que em 1857 a Companhia das Índias Orientais havia conseguido substituir a ineficiente aristocracia dos senhores da guerra que governavam a Índia por uma burocracia eficiente, né? E a companhia então nomeou burocratas instruídos para substituir os chefes locais, criou um exército permanente para garantir a estabilidade do seu domínio lá dentro. A companhia recrutou soldados locais, eram chamados cipaios, que serviam em seu próprio exército, o exército britânico. O exército de cipaios formado pela Companhia das Índias Orientais era do tamanho considerável e obteve um sucesso de intervir nas políticas internas da Índia. Em 1857, então, foi o ano significativo para o imperialismo britânico na Índia, pois foi o ano em que a revolta dos cipaios, instigada no seio do exército, né, que os incorporou, o exército britânico. Essa revolta demonstrou o amplo antagonismo da população local em relação à presença britânica na Índia. A revolta foi combatida por expedições militares britânicas à Índia, com o envio de mais de 35 mil soldados britânicos para reprimi-las. A população da Índia na época era em torno de 300 milhões, né? E após a revolta ter sido sufocada com sucesso, o domínio britânico sobre a Índia aumentou ainda significativamente. A Companhia das Índias Britânicas foi abolida e a coroa britânica assumiu diretamente o controle sobre a Índia. Quer dizer, passou a ser parte do território britânico. Sua Majestade a Rainha Vitória então foi declarada imperatriz na Índia, e os assuntos da Índia passaram a ser diretamente ditados pelo parlamento britânico. Após a colonização da Índia, houve um grande influxo de cidadãos britânicos para lá. Esses britânicos assumiram funções administrativas, foram responsáveis pela gestão do Raj britânico, que era chamado de Raj britânico, estabelecidos em 1957. Essa coisa aqui está errada, né? Essa data aqui está errada. Foi 1857, tá, gente? Aqui está errado. Por volta de 1900, então, né, as potências coloniais britânicas haviam construído um funcionalismo público composto por 500 mil indianos,
com formação em inglês e 4 mil europeus. Essa força de trabalho auxiliava no governo de 300 milhões de indianos, que era o que existia no subcontinente, que residiam, né, no subcontinente. Hoje, a Índia possui um governo constitucional estruturado segundo o modelo do Reino Unido, mas deles, porque já houve a independência, né? Houve alguns benefícios resultantes desse domínio britânico na Índia, mas para começar, a Índia era uma potência antes de ser dominada pelos britânicos, tá? Ela tinha aqueles problemas lá de príncipes guerreando por territórios, o que os dividia, né? Eles eram muito subdesenvolvidos, mas, quer dizer, eles não eram subdesenvolvidos, eles não tinham ideias de desenvolvimento razoável, mas eles eram pujantes. Bom, para começar, a guerra interna que assolava o país devido à disputa entre príncipes e senhores de guerra foi completamente distinta. Isso aí foi um benefício que a China trouxe, os britânicos trouxeram. Os britânicos fortaleceram a capacidade econômica da Índia, com aquilo que a Índia já tinha, construindo uma infraestrutura e desenvolvendo a agricultura e indústria, tornando o país competitivo no mercado mundial. Quer dizer, houve uma diretriz sobre a Índia, mas a Índia já era potente. A Índia também enfrentou desvantagens significativas como resultado da colonização britânica. Por quê? Porque ela tinha valores anteriores. Para começar, a Índia perdeu sua autonomia, foi submetida ao domínio estrangeiro. Os britânicos usaram a Índia como mercado para seus excedentes de produto e exploraram seus recursos naturais por preços vis, né? Washbrook também afirma que o domínio britânico foi caracterizado por discriminação racial, visto que os estrangeiros britânicos sempre assumiam o papel de classe dominante, né? Conclusão: embora os três países asiáticos, China, Índia e Japão, tenham se deparado com forças imperialistas ocidentais, os desfechos foram significativamente diferentes. Como o Japão temia estar sob a constante ameaça da influência ocidental, o imperador buscou modernizar a economia japonesa para torná-la competitiva em relação às nações ocidentais. Os chineses continuaram lutando para libertar sua nação do controle estrangeiro, mas esses esforços foram frustrados pela frente unida apresentada por potências orientais contra a China. A Índia, por outro lado, tornou-se uma colônia britânica que só conquistou sua independência em 1947, né? Os três países acabaram adotando valores ocidentais, integrando-se à sua cultura. O cristianismo também foi introduzido nessas nações e ainda continua sendo uma das religiões praticadas atualmente, mas não com a pujança do Ocidente. Então, nós terminamos aí a contribuição aí do Ivi Panda, né? Agora nós vamos para um texto, né? Um texto que dialoga com o pensamento de Amin Maalouf, e isso aí nós vamos fazer na segunda parte do Oriente e Ocidente, a história da influência. Então, até o segundo programa desse mesmo título, tá? A segunda parte. Muito obrigado e até lá.